Olá pessoal, meu nome é Jefferson Vergari, sou aluno do Instituto Federal, cursando a matéria de Inteligência Artificial e hoje eu vou falar sobre a proposta para o projeto 2 de algoritmos genéticos, cujo é desenvolver um projeto do robô de solda ao ponto usando o pacote ML-Rose e Google Colab. Primeiro eu vou explicar o que é o algoritmo genético. O algoritmo é parte de uma população inicial de soluções aleatórias, chamadas de indivíduos. Cada indivíduo representa uma possível solução para o problema e é avaliado por meio de uma função e aptidão, ou fitness ou function, que indica o quão boa aquela solução é. A partir daí, o algoritmo segue um ciclo de evolução com 3 operadores principais. Seleção. Escolhe os indivíduos mais aptos de população para reproduzirem geralmente com maior chance de seleção para aqueles com melhor desempenho. Crossover, ou recombinação. Combina a parte de 2 pais para gerar novos filhos, buscando herdar melhores características de cada um. E mutação. Introduz pequenas alterações aleatórias nos indivíduos, garantindo diversidade e evitando que o algoritmo fique preso em ótimos locais. Esse processo se repete por várias gerações, e cada nova geração, a população, tende a conter indivíduos cada vez melhores, ou seja, soluções mais otimizadas para o problema. Os algoritmos genéticos são especialmente úteis para problemas onde o espaço de busca é muito grande, complexo ou mal definido para métodos tradicionais, e eles são aplicados em áreas como engenharia, robótica, finanças, inteligência artificial e design de circuitos, entre outros. Em resumo, o algoritmo genético busca soluções de formas inteligentes, explorando e combinando alternativas de mesma forma que a natureza evolui, as espécies ao longo do tempo. É uma excelente aplicação para o ML-Rose, pois o problema do robô de solda aponta uma essência no clássico do problema do caixeiro viajante. O objetivo é encontrar uma rota mais curta ou mais rápida para o braço do robô visitar todos os pontos de solda, exatamente uma vez, minimizando o tempo total da operação e o desgaste do equipamento. Vamos começar com o primeiro ponto, a instalação das bibliotecas, o que faz por ali e por que está ali. Ela vai ler a planilha do Excel, vai puxar todas as bibliotecas, certo? Ela, na prática, você precisa instalar o ML-Rose, Hive e possivelmente o OpenScrew para ler o Excel. A configuração 2, que é a configuração do usuário, alteráveis, o bloco, o ponto inicial int input digite o ponto inicial de 0 a 12, e ele também vai ler o número de interações, que um exemplo seria 5.000, o valor digitado. O programa pede interativamente entrada via teclado no Colab, 2 parâmetros, no ponto inicial, índice do ponto de solda com a rota para começar, de 0 a 12, pois a 13 pontos. O número máximo de interações do algoritmo genético, quantas gerações de interações o AG irá executar. Esses valores controlam a inicialização do problema e intensidade de busca. Mais interações, mais chance de achar melhor solução, porém mais tempo de execução. Na configuração 3, a leitura da planilha Excel com os tempos entre os pontos, o bloco ele vai ler os arquivos em Excel, vai ler as matrizes de tempo, certo? Ele lê o arquivo do Excel com pandas read Excel, o header none indica que a planilha não tem linha de cabeçalho. O arquivo contém diretamente uma matriz 13x13, tempos entre cada par de pontos. O df2numpy converte o data frame em matriz numpy para o acesso mais rápido da matriz. E substitui os valores num, que podem aparecer na diagonal ou as células vazias. Por exemplo, geralmente a diagonal seria 0, o tempo de um ponto para ele mesmo. Importante, é essencial que o tempo de solda esteja no mesmo diretório do notebook no Colab, ou em um caminho absoluto, que seria o seu programa, antes de executar. Na quarta, seria a definição de custos, que seria essa parte do programa aqui, que ele vai calcular toda a rota. Ele calcula o tempo total, recebe uma sequência de rota, uma permutação do número de 0 a 12 e soma o tempo de cada movimento, que seria na programação, e mais um. Também soma o tempo do último primeiro e volta ao ponto inicial, configurando um ciclo fechado. O fitness, a função da rota, aplica uma penalidade e o primeiro gene rota 0 não corresponder ao ponto inicial escolhido pelo usuário, a penalidade é 999. 9. Um valor grande que tornará ruim qualquer solução que não comece no ponto desejado, caso contrário, retorna o tempo total calculado do programa. Entendeu?
que o objetivo é forçar o AG a priorizar os cromossomos que comecem no ponto escolhido. O Emily Rose Custom Fitness, ele criou um objeto do Emily Rose que usa uma função de avaliação do problema. A estratégia de penalização é simples e prática, mas não é a única. Outra abordagem seria fixar um gene inicial e otimizar apenas a permutação demais ou rotacionar soluções. Isso evita depender de uma penalidade arbitrária. O valor 9999 deve ser grande, o bastante sobrepor diferenças que normais do tempo e as distâncias somadas chegarem perto desse valor. A penalidade precisa ser aumentada. Já no ponto 5, na configuração 5, configuração do problema do caixeiro viajante, TSP. Ele lê a linha conforme eu falei na configuração 5, configuração do problema caixeiro viajante, o problema TSP, que é aqui, certo? Ele cria um objeto de otimização do tipo TSP com 13 pontos, ou 13 nós. Ele lê o Fitness Custom, conecta a função de avaliação que definimos. O Maximize, ele indica que queremos minimizar o valor retornado pela função de Fitness, tempo total. Resumindo, o objeto do problema, ele encapsula o problema e encontrar a permutação dos 13 pontos, que minimize o tempo total, respeitando a penalidade do ponto inicial. Então ele começa do ponto inicial, faz os 12 pontos na melhor velocidade, no menor tempo, e retorna o ponto zero. No ponto 6, ou na configuração 6, que seria a execução do algoritmo, ele vai ler todas as linhas, certo? O que cada parâmetro faz? O pop size 300, tamanho da população do cromossomos por geração, populares, maiores, exploram mais diversidade, porém custam mais computação, certo? E o melhor estado, o melhor a rota encontrada de 13 pontos, o melhor o valor definido associado ao melhor estado, cada vetor com valor ótimo para interação, útil para plotar convergência. E uma dica seria que, para ajustar o melhor ponto e desempenho de qualidade, experimente aumentar o pop size, ajustar o mutation para usar o elitimismo de ser disponível e aumentar max iter. Tudo isso aumentará o tempo de execução, certo? E é isso. Vamos para o ponto 7 agora. Já no ponto 7 seria o resultado da impressão do gráfico, melhor ponto. Então ele começa no ponto inicial, certo? Uma simples exibição dos valores encontrados, ponto inicial adotado, sequência ótima e o tempo total, formatado com 2 casas decimais, tá ok? Esses dados são principais que interessam o usuário para avaliar a solução. Então ele escolheu o melhor ponto, certo? Começa do ponto 9, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem no ponto 10, ponto 1, ponto 12, faz todo esse trajeto aqui, vem no 5, no 2 e acaba no 9. Sempre isso. Tá ok? É claro que você pode definir os pontos, aumentar a velocidade de transição, escolher o melhor caminho, referenciar da onde que ele pode partir, entendeu? E se a curva estabilizar cedo, possivelmente você pode reduzir o tempo. Se a curva fica oscilante, possível mutação e alta ou população pequena, entendeu? E a conclusão é que o algoritmo genético determinou o trajeto mais eficiente para o robô realizar as soldas, minimizando o tempo total do deslocamento. E a representação cromossômica, permutação dos pontos de solda, função de aptidão, distância total, ida e mais retorno, operadores genéticos, seleção, crossover, mutação, critério de parada de 500 interações, aplicações práticas, planejamento de trajetória de robôs, roteamento logístico e otimização de processos industriais. Agradeço ao professor Tomazatti, espero ter explicado melhor o projeto 2.